Olá, bem-vindo, bem-vinda a um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução, o item 12. Kardec vai dizer assim, olha gente, lembra que na época que isso foi escrito, 1857, né? Era outra dinâmica de vida. Ele dizia, olha, tem gente que está fazendo reunião mediúnica e está preocupado com uma coisa. Alguns espíritos inferiores podem, eventualmente, dizer que são pessoas assim, respeitáveis. Santo Agostinho, Bezerra de Menezes, não nessa época, né? Na época, Bezerra de Menezes depois. Mas assim, dá um nome de alguém respeitável, e aí, como é que eu vou saber se ele é quem diz ser? Ficou curioso? Vamos à leitura para a gente entender como é que a gente pode saber quem de fato está se comunicando. Por quê? Espírito não vem com o CPF astral. Ele não tem aqui, né? Olha, eu vim trazer meu documento de identidade, aqui está minha impressão digital, é só você conferir e ver que eu sou quem eu digo ser. Não tem. Como é que eu vou saber então? Vamos à leitura. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes se apresentam com nomes conhecidos e respeitados. Por que ele faz isso? Para dar credibilidade às coisas que ele vai dizer. Cuidado! Quem pode, pois, assegurar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens? Essa dúvida existe entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle podemos ter da sua identidade. Coisa curiosa, né? E aí? Semelhante controle é, de fato, muito difícil de estabelecer-se. Embora não possa ser feito de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, pode, ao menos por presunção, segundo certos indícios. É claro, se é um espírito evoluído, bom, e fala uma pataquada, uma bobagem, não é quem está dizendo ser. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem guarda perfeita relação com o caráter que lhe conhecíamos. Espera lá, por que ele fala assim? Ah, isso aí acontece se a pessoa morreu faz pouco tempo. Imagina o seguinte, eu estou vivendo aqui e aí eu me mudo para a Suíça. Moro 15 anos lá. Quando eu venho visitar novamente o Brasil, provavelmente eu vou ter um sotaque meio estranho, porque eu desacostumei a usar a língua portuguesa. Eu vou ter novos hábitos, eu vou ter conhecido coisas muito diferentes, e aquelas pessoas que guardam a minha imagem de quando eu estava aqui, antes de me mudar, vão dizer, não, você não é a Liliane, você parece com ela, mas você não é a Liliane, você está pensando tão diferente. O que é esse sotaque estranho, né, que você está tendo? Na verdade, porque eu desabituei a essas coisas que eu tinha há 15 anos. Então, quando eu desencarno, eu vou para o plano espiritual, assim pretendo. Estudo, trabalho, me desenvolvo. Se passar muito tempo, eu vou ver as coisas de maneira muito diferente de que quando eu estava encarnada. Se durante uma comunicação, eu morri já faz 20 anos,
A pessoa fala, oh, você ainda torce pro Palmeiras? Vou dizer, Palmeiras? Futebol, criança, pensa um pouco, eu não tô nem aí com essas coisas. Ele vai dizer, ah, não é a Liliane, porque ela era torcedora fanática do Palmeiras. Mentira, tá? Mas só exemplo. Não, isso não é verdade. Eu mudei, eu me transformei. Então pode ter uma diferença quando a gente conversa com uma pessoa, qualquer pessoa. A gente vai conversar com ela muito tempo depois, ela já não é a mesma. Nem nós somos os mesmos, né? Isso já é um indício de identidade. Então, a pessoa acabou de morrer, né? Faz pouco tempo, ela ainda tem muito da característica. Ah, verdade, olha, essa pessoa gostava de conversar sobre tal tema, ela continua gostando. Deve ser ela mesma. Olha que coisa bacana. Mas quase não há mais lugar para dúvidas quando esse espírito fala de coisas particulares. Ele diz assim, lembra que eu te emprestei um dinheiro, você falou que era para estudar, e você gastou na farra? É ele sim, lembro. Lembra casos de família que somente o interlocutor conhece. Ele vai dizer, ai, a tia fulana, aquela que só dava vexame nas festas de final de ano, que ela enchia a cara, dá o nome da criatura. É ele mesmo. Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem os pais com a linguagem dos filhos. Algumas vezes, nessas evocações íntimas, por que evocação íntima? Porque as reuniões naquela época eram feitas nas casas das pessoas, um público muito pequenininho, né? Acontecem coisas surpreendentes, capazes de convencerem o maior incrédulo. O cético, né, aquele descrente, mais endurecido, fica, não raro, aterrorizado com as revelações inesperadas que lhes são feitas. Ele fala, nossa, não é que é fulano mesmo, né? Outra circunstância muito característica vem como prova de identidade. Lembrar, 1857, época da primeira publicação do Livro dos Espíritos, a maneira mais comum dos espíritos desencarnados se comunicarem com os encarnados era a escrita. Hoje em dia é psicofonia, pela fala. Naquela época era a escrita. Dissemos que a caligrafia do médium muda geralmente com o espírito evocado e que essa caligrafia se reproduz exatamente igual toda vez que o mesmo espírito se manifesta. Então, é o espírito do Antônio, aquela letra. Espírito da Maria, aquela letra. Antônio, de novo, ele vai repetir a mesma letra. Constatou-se inúmeras vezes, sobretudo para pessoas falecidas recentemente, é que eu falei, muito tempo perde a matéria, né? Que a escrita denota flagrante semelhança com a que tinha essa pessoa em vida. Tem-se obtido assinaturas de perfeita exatidão. Longe estamos, entretanto, de dar esse fato como regra, e muito menos ainda como regra constante. Apenas o mencionamos como digno de nota. Não é todo espírito que vai se comunicar através de um médium, pela escrita, com uma letra que ele tinha quando ele estava encarnado. Muitos vão trazer modificações, porque o que eu falei antes, está muito tempo que ele está desencarnado, ele não quer mais relação com a matéria, a vida mudou, né? O baile seguiu, ele é outra pessoa já. Somente os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda a influência corpórea. Quanto mais evoluído, menos ligado à matéria. Porém, quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão de que se servem. Então, eles dizem assim, eu estou desmaterializado, estou não ligado mais à matéria como eu era antes.
conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também é um meio de reconhecê-los, meio a que igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos que só uma observação atenta, cuidadosa pode revelar. Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, aprovando ou condenando certas partes dela. Outros espíritos a lembrar circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Enfim, todas as coisas que são, ao menos, provas morais de identidade, únicas que se pode invocar tratando-se de coisas abstratas. Eu quero impressão digital do espírito para confirmar que é ele mesmo. Não vai conseguir. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, parente, amigo, conhecidos, não há razão para que não o seja em outros. E, se não dispomos dos mesmos meios de controle para pessoas cuja morte ocorreu há mais tempo, né? Faz tempo que morreu, ninguém conheceu, ninguém sabe se é ou não. Resta sempre o da linguagem e do caráter, porque seguramente o espírito de um homem de bem não falará como o de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, logo se traem por sua linguagem, por suas máximas. Ele não vai conseguir manter o embuste por muito tempo. Uma hora ele vai escorregar e vai dar indício de que ele não é quem ele diz ser. Aquele que se dissesse Fénelon, que foi um filósofo, um padre, né, francês, por exemplo, e que ofendesse, ainda que acidentalmente, o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato embuste. Se, ao contrário, os pensamentos que ele exprime são sempre puros, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivos para se duvidar da sua identidade. De outro modo, seria preciso admitir que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente, e isso sem utilidade alguma. Então você pega alguém, né, com o nome, Santo Agostinho, é um santo. Aí ele vem, conta piada, é irônico com relação a uma pessoa, dá um conselho ruim, fala, não é. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos, reúnem-se em grupos e em famílias. Ele vai dizer assim, a respeito de uma coisa muito interessante. Vem o espírito que diz que é Bezerra de Menezes, bons conselhos, instruído. Será que é mesmo? Ele vai falar sobre isso. Ora, o número dos espíritos é incalculável. Estamos longe de conhecê-los a todos. A maioria deles nem mesmo tem nomes para nós. Tanto faz, chamado o que for, não influencia nada. Um espírito da categoria de Fénelon, ou como exemplo que eu dei, Bezerra de Menezes, pode, pois, vir em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Então ele diz, eu sou Bezerra de Menezes. Por quê? Porque dá trabalho ficar explicando que ele é da mesofalange, tem o mesmo grau de evolução, os mesmos objetivos, as mesmas tarefas, e aí ele, mas não acredito. Então ele dá esse nome à pessoa, presta atenção na mensagem, quem sabe põe em prática. Apresenta-se então com o seu nome porque ele é idêntico e pode substituí-lo.
e porque precisamos de um nome para fixar nossas ideias. Mas que importa, afinal, que um espírito seja realmente o de Fénelon, ou de Bezerra, né? Desde que só diga coisas boas e fale como o teria feito o próprio Fénelon, é um espírito bom. O nome pelo qual se dá a conhecer é indiferente, não passando muitas vezes de um meio para fixar nossas ideias. Não se daria o mesmo nas evocações íntimas, né? Por exemplo, eu estou pedindo para o meu tio vir se comunicar, não dá para outro vir e dizer que é ele, né? Mas aí, como já dissemos, a identidade pode ser estabelecida com provas de certo modo evidentes. Por fim, é certo que a substituição dos espíritos pode causar uma porção de equívocos, resultar em erros e muitas vezes em mistificação. Por isso que Kardec disse que é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático, mas jamais dissemos que esta ciência fosse uma coisa fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, como também não se dá com qualquer outra ciência. É difícil, leva tempo, demanda estudo. É por isso que a gente está estudando aqui o Livro dos Espíritos. Nunca será demais repetir que ela exige um estudo assíduo e geralmente muito prolongado. Se você já leu o Livro dos Espíritos inteiro, releia. Quando acabar, lê novamente, lê. Até que um dia a gente começa a entender. Aí a gente volta para estudar de verdade. Não se podendo provocar os fatos, é preciso esperar que eles se apresentem por si mesmos. Ele está dizendo de reuniões de intercâmbio mediúnico. Muitas vezes, esses fatos ocorrem por efeito de circunstâncias em que menos se pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos são abundantes, porque ele descobre milhares de matizes característicos que, para ele, são raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns. Enquanto o homem superficial não vê numa flor mais que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Quer entender Espiritismo? Estude, mas mais do que isso, pratique. Você é um espírito imortal. Não viva como se somente a matéria fosse importante. Até mais.